Porque quando eu começo a falar sobre inteligência reptiliana, as pessoas me olham de uma maneira estranha e até neurocientistas ficam criticando o fato de dizer assim, nós não somos répteis. Eu já escutei tanto isso as pessoas falarem, né? E de fato nós não somos répteis, mas nós somos fundamentalmente herdeiros de estruturas reptilianas. Eu estava conversando com o Iomar antes, por exemplo, pasmem, mas 40% do nosso código genético é dos peixes. Não é incrível isso? A gente nem se dá conta desse processo, né? Então, como se a questão do processo de decisão, todos os dias, em todos os momentos, nós tomamos processo de decisão. Nós precisamos saber para onde vamos, para onde não vamos, como fazemos, não é mesmo mais? Então, pode passar. Cadê o nosso passador ali? Então, quando eu começo a falar sobre a inteligência reptiliana, na verdade, eu estou buscando aprofundar um nível de inteligência chamado, que vai além da inteligência emocional, no sentido que o próprio Daniel Goleman falava. Quando você percebe, por exemplo, a inteligência emocional do Daniel Goleman, ele vai dizer que você vai analisar, compreender, dinamizar, tudo baseado na questão analítica e racional. Mas raramente você estudando o livro do Daniel Goleman e outros pensadores, eles não vão falar da inteligência inata da emoção. Por exemplo, não sei se você sabe, mas quando você está com medo, o medo vai sempre para as pernas, que é uma inteligência, e vai para o sistema intestinal. Pessoas que não têm o hábito de fazer pitch aqui e estar na palestra, quando de repente é chamado aqui para frente, as pernas começam a dar uma fraquejada, entendeu? O sistema intestinal começa a mexer, a pessoa pede, posso ir no banheiro antes para aliviar? Isso faz parte do processo que está na base da nossa estrutura biológica. Assim como a raiva, que é uma emoção que vem sempre para os braços. Já perceberam isso? Quando você tem raiva, por exemplo, você começa a fechar a mão, né? Às vezes até esquenta. Por quê? Porque a raiva é uma inteligência emocional que está ligada para eu defendo de alguma situação ou eu ataco. Por isso que tem gente, por exemplo, que quando dirige, está dirigindo, ele fica numa posição, Maturana chamava de disposição corporal. Quando tua mão faz esse movimento, o teu cérebro reptiliano entende como uma informação que você está gerando uma informação de raiva. Então ele começa a ativar. Então, por exemplo, tem gente que pode ver que o motorista tem mais raiva do que o cavaleiro, já tiveram essa experiência. Por quê? Porque ele está numa disposição corporal de raiva. É muito interessante. Então, o que acontece é que vocês acreditam que decisões, a maioria das pessoas imaginam que nossas decisões são racionais. Isso é um mito. Quem de vocês já não foi para o supermercado e disse assim, eu só vou comprar sabão em pó e alguma outra coisa? Quando está lá circulando, começa a ver, sai com o carrinho cheio, não é mesmo? Mas eu racionalmente decidi que eu ia comprar só tal item. Mas quando saí do supermercado, eu saí com o carrinho cheio. Porque é um mito imaginar que nós estamos tendo uma questão racional. Tanto que o psicanalista chamado Gustav Jung, ele falava uma coisa muito interessante, que ele diz assim, aquilo que a gente sabe a respeito da gente mesmo é uma rolha de uma garrafa de vinho flutuando no oceano do inconsciente. Dá para imaginar isso? Aquilo que vocês eu sou assim, é 5% no máximo. Pode passar, né? Então existe uma ilusão de racionalidade. 95% das nossas decisões são inconscientes. Só que muita gente imagina, por exemplo, quando fala inconsciente, é que não tem sabedoria, não tem inteligência, é como se fosse algo adormecido. Na verdade, não. Você imagina, por exemplo, que você está subindo uma escada. Muita gente fala, o teu sistema biológico, o teu sistema reptiliano, que está na base do nosso cérebro, ele é automático. Não é automático, ele é autonômico. Tem muita diferença. Você já viu pessoas, por exemplo, como que um cara bêbado chega em casa? Ele dirige. Por quê? Porque tem uma inteligência que já aprendeu e está aqui. Então veja qual a inteligência que tem esse processo desse autonômico. Você está subindo uma escada, por exemplo, o teu sistema biológico, com alta inteligência, vai decidir quantos batimentos cardíacos você vai dar, quanto liberação de oxigênio você precisa, né? Quanta intensidade e energia que você tem no músculo para poder potencializar aquilo. Se fosse automático, né? Você faria, né? Todo o tempo a mesma coisa, e não é autonômico. Então nós temos uma estrutura que decide mais do que a parte racional e intelectual.
Pode passar. Então você imagina, volta um pouquinho. Então você imagina, né, um iceberg da vida, que é, você tem uma estrutura que é 5% daquilo. Então quando você começa a ter consciência dos processos decisórios, que estão lá na profundidade do teu cérebro, você começa a ter muito mais conexão com aquilo que você escolhe decidir. As pessoas falam que a pessoa destra trabalha com o lado racional e o canhoto com o lado emocional. Isso é um mito. O cérebro trabalha numa dinâmica inteira. Eu, por exemplo, sou canhoto. Eu sou canhoto. Então, e canhoto tem uma qualidade que é muito pejorativa, você sabe. Porque canhoto vem do latim, significa sinistro. Olha que interessante, né? Quando você pega o carro da Ferrari, você vai ver o pneu da Ferrari, está lá o tapete do lado esquerdo é sinistro. Né? E em espanhol é surdo. Olha que interessante. E na Bíblia diz que as boas ovelhas ficam à direita de Deus Pai, que está à esquerda está lascado. Até o início do século XX, quando uma pessoa nascia canhoto, ela levava palmatória para poder se virar destra, né? Tanto que em inglês fala right, né, que é correto, e esquerdo, left, né? Então é interessante isso, né? Mas felizmente a gente sabe, por exemplo, que os canhotos têm uma habilidade muito maior do que os destros para poder agilizar esse negócio, porque a maioria das coisas são feitas por destro, para abrir porta, chave, então a gente acaba trabalhando, fazendo uma neuróbica maior, né? Então, por favor. Então, quantas decisões você acha que nós tomamos por dia? Quantas decisões você imagina que nós tomamos por dia? Faço ideia, 100, 200, 300, não faço ideia. É? 1000 decisões. 1000 decisões. Pode passar, por favor. Alô? 1, 2, 3, chamando. Em média, tomamos 35.000 decisões diárias. Não é incrível isso? Você levanta, você acorda, você come, você mastiga, né? Você escolhe qual roupa que você vai colocar, você decide qual caminho que você vai tomar. Tudo isso é um processo decisório. 35.000. E não é por acaso que quando a gente chega afinal em casa, está que nem uma pimenteira seca, gastando uma energia gigantesca, né? Quando você não consegue lidar com essa dinâmica desse processo da decisão. Por favor, próximo. Então, só para dar uma ideia para vocês, essa estrutura básica aqui embaixo, ó, ele chama-se complexo R, segundo o MacLean, que chama cérebro reptiliano. É uma estrutura que tem mais ou menos 500 milhões de anos de memória dentro da gente. Olha que interessante. Por isso que o título do meu livro chama-se Dê Amor ao Seu Cérebro Réptil. Quando você escolhe ir para a praia, por exemplo, você está dando amor para o cérebro réptil. Quando você começa a cuidar da tua energia biológica, você está dando amor ao teu cérebro réptil. Dentro da estrutura biológica humana, quando você é concebido, papai e mamãe, o fusquinha entrou na garagem, aquela coisa toda, no 26º dia de gestação, o cérebro reptiliano, a estrutura reptiliana começa a se desenvolver, para poder gerar batimento cardíaco, a temperatura corporal, pressão arterial, tudo isso para o desenvolvimento das células em geral, para nascer um novo ser. Assim como é uma das primeiras áreas a se desenvolver dentro do útero materno, é a última área a morrer no ser humano. Quando o cérebro reptiliano desligou, você foi para outro planeta. Ele faz de tudo para te manter na vida. Tem um amigo meu que é um neurocientista chamado Dr. Guilherme, ele conta uma história muito interessante, eu coloquei no livro. Ele diz o seguinte: imagina que você tem um corte no dedo, ok? E aí você começa a perceber que rapidamente o teu sistema tem inteligência, vai fazer com que busque cicatrizar. E vai coagular para poder gerar uma cicatrização. Mas você de repente um dia olha para aquilo e diz assim: peraí, eu vou abrir. Aí abre o ferimento. O que a estrutura biológica vai fazer? Vai lá de novo fazer isso. Mas vamos imaginar que você fique 2 anos fazendo isso, se não der uma infecção, né? Você abre, né? Já fica uma coisa sadomasoquista. O que essa história está dizendo que o teu corpo biológico está fazendo diferente do que a tua mente está fazendo? A tua mente, a mente racional, ela é capaz de dizer o seguinte: ei, eu tenho uma espinha no rosto, eu vou desistir de viver. Mas a tua estrutura biológica vai fazer sempre te apoiar naquilo que você está fazendo. Ela vai querer te manter na vida mesmo que você esteja em coma. Então por isso que às vezes você se conecta, né? Quando está lá acionando isso, peraí, eu preciso continuar. Mas tem gente que por qualquer coisinha, com a racionalidade deturpada, diz: quer saber, eu vou desistir.
Mas a estrutura biológica diz, não, eu vou continuar. Já imaginou se o cérebro reptiliano dissesse assim, ei, eu enchi o saco de cicatrizar você? Né? Às vezes enche o saco mesmo, porque você entra num processo de muita destruição biológica. Come mal, come porcaria, bebe coisa que não gera vida. Então isso é destrutivo. Então você imagina que nós temos uma estrutura biológica que nos adapta de 500 milhões de anos. Você tem depois, quando surge a conexão com os mamíferos, porque mamífero é uma palavra que deriva de mamas. Olha que interessante, né? Então, quando começou a desenvolver os animais que começaram a amamentar, surge o mamífero e surge o emocional, surgem essas conexões. Então, você tem uma estrutura que aqui no centro do cérebro que chama-se sistema límbico ou sistema emocional, que está conectado diretamente. Olha que interessante, já viram esse lugar aqui, chama cerebelo. Cerebelo é muito interessante porque no grego significa o pequeno cérebro. A neurociência descobriu então hoje, nos estudos mais avançados, que a nossa consciência está registrada no cerebelo e nas estruturas do cérebro reptiliano. Por quê? Nós temos uma área que corresponde a 10% do tamanho do cérebro, mas ela tem exatamente 70% de todos os neurônios do teu cérebro. Então, quando você tem uma informação, você está pavimentando ela para dentro do teu cerebelo. Tem o Dr. Piazzini, que é um professor, ele diz assim, quando você escreve no cérebro reptiliano, você escreve na pedra. Por exemplo, quando você aprendeu a andar de bicicleta, não foi? Você pode ficar 30 anos sem andar de bicicleta, mas você se sentou numa bicicleta e você volta a pedalar. Está escrito no cérebro reptiliano. Por isso que o aprendizado é o seguinte, repetição, 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 repetição. É até para solidificar. Quando você escreve para o emocional, você escreve na areia, onde vem a água e leva. Mas quando você escreve para a parte analítica, é 30 segundos, é nas nuvens. Pensa na situação onde é que alguém te dá o número do telefone e você memorizou ali, daqui a 1 minuto você... Supletivo. Pode passar, por favor. Então veja só, todos nós quando temos uma noite reparadora, tem um cara muito interessante chamado Dean Burnet, ele tem um livro chamado O Cérebro Idiota. Eu sou encantado por esse neurocientista, e ele fala que nosso cérebro tem um comportamento idiota às vezes, que é o seguinte, você sabe, por exemplo, que o sono é tão importante para a reparação orgânica e para que você possa no outro dia acordar com muito mais vitalidade para fazer o que você quer fazer. Só que o teu cérebro idiota diz assim, quer saber de uma coisa? São 11 horas, eu vou dar uma olhada aqui no TikTok, no Instagram, nas mensagens do WhatsApp, e aí você não se dá conta, por exemplo, que aquela olhada virou 1 hora. E aí você desligar as tuas partes, porque libera muita adrenalina em função do que você está vendo, dopamina, aquela coisa toda, você de repente vai dormir tipo 1 da manhã. No outro dia, você acorda que nem um zumbi. E esse acordar como um zumbi faz com que você tenha decisões mais frágeis, você começa a ficar irritado, você começa de repente a usar uma comunicação violenta com alguém, quando se você tivesse dormido com mais qualidade, você não teria feito isso. Hoje a epidemia da humanidade